Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa, pra matar a sede ou hidratar a vida, peça filtro, use filtro soft da Pelizaro. Água pura, natural, é a preferida. Em cores preto, prato, branco, pra você escolher. Pelizaro, é muito mais saúde pra beber. Água para todas as estações. Pelizaro, distribuidor para o oeste catarinense. Fone 34 44 13 51, Concórdia. O programa Cenários tem como convidado desta semana o secretário de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Paulo Eduardo Pastore, 48 anos, advogado concordiense. Viveu praticamente toda a vida, vive aqui em Concórdia, saiu um breve período para estudar, mas é da aldeia, né? É da terra. Mais identificado com alguns bairros da cidade onde ele reside, né? Eu vejo o Paulo seguido no meu bairro, lá, Bairro Imperial, Nazaré, aquela região. Mais conhecido de toda a cidade pela atividade pública, também profissional e também pelo próprio envolvimento familiar. Paulo, obrigado por ter dedicado um tempo para conversar com a gente. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Clélio. Eu que agradeço o convite e me sinto honrado em poder participar de um órgão da imprensa tão importante como a TV Concórdia e também no programa contigo, que é tido como um ícone da imprensa aqui da nossa região. Paulo Pastore, 48 anos, esse desafio agora de ser o secretário regional, você acha o quê, em termos de dimensão? Você está sentindo que importância dá para ele? Mais importante que o cargo que você teve de vereador quando você começou, do que ser presidente do partido como você foi? Como é que você dimensiona essa posição? Bem, Clélio, eu diria assim, que são situações diversas. A função de vereador é onde tu legisla e a função que hoje eu fui convidado para assumir é uma função no executivo. Evidente que todas elas têm as proporcionalidades dentro da sua competência. Foi uma ótima experiência, não tenha nem dúvida, a vereança, mas tenho como um desafio muito maior a questão da Secretaria Regional. Ela, além de tu não estar limitado às divisas do teu município, a tua abrangência é muito maior, outros municípios participam da Secretaria Regional, e o compromisso do executivo em relação à população é muito maior. A função do legislador te limita à função legislar, e a função do executivo não, já é mais operacional, é o fazer, é concretizar. Além disso, a máquina estadual é uma máquina bastante complexa e ampla, né? Quem, às vezes, está fora desse setor não imagina quantas atividades ela tem, porque ela mexe com saúde, com educação, com segurança, com transporte, mexe com todos os setores. Exatamente, com todos os setores, e nós temos aqui 400 e poucos professores, só para tu ter uma ideia, nos municípios que pertencem à SDR de Concórdia, afora outros funcionários. Então, além da estrutura humana que tem, nós temos toda uma estrutura da área da infraestrutura, das empresas estatais, da responsabilidade com a área de saúde. Então, realmente, o compromisso é muito abrangente e é onde necessariamente tu tem que ter uma equipe competente para te dar suporte para efetivamente conseguir cumprir com tua finalidade. Paulo Pastore, a sua atividade até agora profissional e política era mais centrada em Concórdia, né? Como é que você está se sentindo tendo agora uma responsabilidade de atuação regional? Conhece bem os municípios da região, está conhecendo agora, como é que isso está funcionando? Clélio, como tu falou, eu nasci em Concórdia, meu pai nasceu em Concórdia, então eu, graças a Deus, tenho um conhecimento muito bom de toda a região, tenho contato com todas as lideranças desses municípios, inclusive com a SDR vizinha, nossa co-irmã de Seara. Então, realmente, isso me facilita muito
o contato, que é o primeiro momento que acontece em todas as ações que tu vai desenvolver, é necessariamente um contato com as administrações municipais e com todas as lideranças lá, não só da área política, mas também da questão da iniciativa privada, porque o governo, todos os governos hoje trabalham muito em parcerias. Então, isso me facilita bastante o trabalho, além do fato de que eu já estava inserido na Secretaria Regional, porque permaneci por 2 anos na assessoria jurídica, e pelo jurídico, apesar de tu não ser o gestor, mas passam praticamente todos os procedimentos que qualquer gestor idealiza e concretiza, mas passam pelo jurídico para um parecer sobre a legalidade. Quer dizer que a atuação agora como secretário regional não chega a ser uma grande novidade, em função exatamente dessa experiência que você tinha tido antes na assessoria jurídica e no acompanhamento das atividades do Valmor Fiamete, que era o secretário. Exatamente, eu e o Valmor, nós tínhamos uma relação muito próxima, mantemos essa relação de proximidade e em relação ao conhecimento, não vou ter muita dificuldade, não. A questão, na verdade, é talvez a burocracia pela qual tu tem que passar para concretizar teus objetivos. E a burocracia, às vezes, cansa o vivente, não? Cansa, mas eu tenho ela como, infelizmente ou felizmente, um mal necessário. O administrador público, o gestor público, ele está administrando uma situação diferente, Clélio. Ele não está administrando a sua empresa, não está administrando o seu patrimônio e nem o seu dinheiro, ele está administrando para o povo. Na verdade, eu costumo dizer que todo gestor é um funcionário do povo e ele tem que prestar conta de todos esses recursos, das situações que passam por ele para o povo. Paulo Eduardo Pastore, secretário de Desenvolvimento Regional, nosso convidado desta semana aqui no programa Cenários. Então, Paulo, você é nascido em Concórdia, seu pai também. Essa geração aí do seu pai, ele tem 79 anos? 78. 78. Tem pouca gente, olha, tem pouca gente viva que nasceu em Concórdia, né, nessa faixa etária. Quem me chamou a atenção sobre esse aspecto há poucos dias foi o Arnaldo Magarinos, que também é nascido aqui, eu acho que ele nasceu em Tamanduá, né? Em Tamanduá. Certamente o seu Magarinos e o seu pai também tem um relacionamento antigo que não tinha como não ter. Com certeza, inúmeros negócios foram feitos com a Magavel. Aliás, o nome antigo era outro, a Mil, que eu me lembro. E como meu pai sempre foi empresário, a família Magarinos também, inúmeros negócios foram feitos e continuam sendo feitos com uma família certamente tradicional do nosso município. Agora, Paulo, você é nascido lá no bairro Imperial, no Nazaré, aquela região, ou você nasceu em outra? Eu sou nascido em São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. Meu pai também é nascido em São Cristóvão. Meu avô veio para cá em 1929 e o meu pai começou a sua atividade profissional inicialmente na agricultura, posteriormente no ramo de serrarias, foi transportador. Posteriormente nos mudamos para Concórdia em 1970 e daí onde ele instalou a madeireira São Cristóvão, que o nome São Cristóvão já é decorrência da comunidade ali de linhas de São Cristóvão, certo. São José era uma só, né, antigamente. E de lá, então, nos instalamos aqui. Morei até os 23 anos, quase 24 anos, no bairro Nazaré, onde meus pais ainda residem. E depois de casado, então, para o bairro Imperial, onde estou residindo há 25 anos. Pois é, tem uma discussão aí entre bairro Imperial e bairro Sunte. Eu não sei bem qual é a diferença, mas existem os dois bairros aí, ou é o Sunte só? Existem os dois bairros. O Rio Tigre é o que divide do lado de lá, onde está a piscina Imperial, o centro comunitário, o bairro Imperial. Lá em Imperial. Na verdade, lá é bairro Sunte. Lá é Sunte. E o bairro Imperial é do Rio Tigre até a Rua da Paz, até próximo ao Mercado Zate. Então eu digo que moro no Imperial, na verdade eu moro no Sunte, porque o nome da rua é Imperial. Né? Exatamente. Então, exatamente. O bairro é Sunte, né? Exatamente. Um dia eu fui fazer uma brincadeira com o filho do
do Sunti. Fiorello Sunti. A gente chama de porquinho, O né? Nelson Sunti. Nelson Sunti. E eu disse, pô, até o bairro Imperial, aqui estava uma festa em Seara, eles no bairro Imperial não, bairro Sunti. Né? Aliás, Clélio, a área lá onde está situado o centro comunitário foi doada pela família Sunti. Isso. Bem como a piscina, lá embaixo também foi a família Sunti. Essa informação que o Sunti me deram, então, né? Quer dizer que hoje você mora, então, no bairro Imperial. Imperial. Imperial, quantos anos? 25 anos. E essa região toda, aliás, como os bairros todos de Concórdia, cresceu muito, né? Muito, muito. E, aliás, vou dizer, meu pai tem uma certa responsabilidade nisso, porque, por exemplo, o bairro Petrópolis, o bairro das Nações, foi a nossa empresa, na época, que abriu com os tratores, com o equipamento que nós tínhamos, nós que abrimos esses bairros lá em parcerias com outras empresas, né? Mas dá para se dizer uma participação no desenvolvimento. Mas Concórdia cresceu muito, acho que muito pouca gente esperava esse crescimento e enfrentamos problemas em razão desse crescimento, que é uma coisa normal quando há o crescimento de uma cidade, mas talvez não esperado da forma como vem acontecendo. Bom, Paulo Pastor, você se sente preparado para esse desafio de ser secretário regional, diante daquilo que você conhecia da secretaria antes, daquilo que está vendo agora? Completamente preparado, Clélio. E isso, digo, é um voto de confiança do governador Raimundo Colombo, um voto de confiança do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, e principalmente das lideranças políticas regionais, como é o caso do deputado Moacir Sopelso e do partido PMDB, que me confiou essa missão. E eu sei também da responsabilidade que eu tenho com o resultado desse processo. Nós estamos em um governo novo que está iniciando agora, algumas questões de adequação pela qual estamos passando, mas uma previsão de muito trabalho, de muita realização a partir do mês de maio em diante. Bom, a população catarinense, pelo que eu vi da pesquisa do IBOP da RBS, compreendeu até agora o trabalho que está sendo feito pelo Raimundo Colombo, pelo governo dele. Está dando um voto de confiança, uma nota de 6,8, 6,9, praticamente a mesma nota dada para a presidente Dilma Rousseff. Você acha que é isso mesmo? A população está entendendo essa demora para que o trabalho de campo seja realizado? Eu acredito que sim. Eu digo até que é por uma questão de estruturação da máquina pública a nível de Estado, para que as coisas efetivamente aconteçam e aconteçam do melhor modo possível. Se tu montar única e exclusivamente de forma política uma equipe de trabalho, certamente tu não vai ter os resultados que tu almeja. E eu acredito que é assim que pensa o governador, é assim que pensa o vice-governador e a equipe de secretários setoriais que ele montou, assim como os secretários regionais. Isso passa por uma discussão onde atenda-se a vontade política, que é necessária, mas também a questão de responsabilidade técnica e adequar as pessoas competentes nas áreas onde eles vão responder. A gente viu na pesquisa, Paulo, usando esse dado, né, ela foi publicada no sábado no Diário Catarinense, e depois na internet, na TV também. A gente verificou que algumas áreas estão bem avaliadas, como, por exemplo, a área da educação. Né? A área da educação, há também uma avaliação que eu achei adequada, até do funcionalismo, em que pese toda a insatisfação que sempre há na questão da remuneração. Né? E há áreas que são desafio para o governo. E uma das áreas é a área das rodovias, que fecha com aquilo que a gente observa por aqui também, né? Sim, é verdade. Nós, infelizmente, são alguns problemas que vêm de alguns anos e nós temos que achar a solução de imediato. Eu fiquei contente na sexta-feira passada, o secretário regional de infraestrutura esteve aqui e anunciou, por exemplo, a reforma de todo aquele trecho que liga o balneário de Piratuba até a divisa com o Rio Grande do Sul. São aquela rodovia de todas as nossas, e eu conheço todas elas muito bem, é que está em estado mais precário, e nós temos um fluxo de turismo que vem do Rio Grande do Sul, que beira 50% de todos os turistas que vêm não só para Piratuba. Claro que Piratuba é uma das regiões mais
conhecidas a nível da nossa região, mas assim como outras, e passam por lá, às vezes, para vir a Itá. Ele anunciou para breve, o projeto já está autorizado para reforma. Mas nós temos outras questões que são pontuais e emergenciais, que é a questão da SC que liga Concórdia a Jaborá, da questão do nosso contorno norte, e aliás, contorno norte, Clélia, é interessante que se explique à população, até para lembrar, o contorno norte, ele foi, na verdade, dado ao município, foi uma negociação que aconteceu quando a Eletrosul estava construindo a barragem, assim como o trecho que liga a comunidade logo depois de Santo Antônio até Engenho Velho. Sim. Eles fizeram isso para atender, na época era o então prefeito Moacir Sopelso, que cobrava uma situação em relação ao trânsito de máquinas pesadas, foi construído o contorno. É evidente que de lá passou um bom tempo e ele está se deteriorando e precisa que se faça urgentemente uma revitalização. Isso já está em entendimento com o secretário, nós passamos 2 vezes já pelo local para constatar em loco essas situações e eu tenho certeza que nós vamos conseguir realizar. Evidente que eu passei a semana passada lá, tem uma série de novos buracos na pista, já solicitei ao DEINFRA, porque é bom que você saiba, o DEINFRA ainda não é descentralizado 100%, sim, eu posso usar esse termo, mas que se faça esses reparos até que se consiga viabilizar efetivamente a revitalização. E aquele trecho, eu acho que é a CC 135, né? SC 135 de Piratuba, a usina de Machadinho. O mais interessante é o seguinte, então, há 2 realidades. Do lado catarinense, essa situação, porque foi uma rodovia implantada também precariamente, né? Aquele asfalto é um asfalto que servia para o transporte e para o interesse do consórcio que construiu a barragem. Ela não foi pensada para muito tempo, eu acho, né? Então é um asfalto de uma qualidade menor. Não sei se esse é o termo, enfim, né? E, aliás, com uma situação atípica, Clélio. Aquele trecho que foi asfaltado lá, hoje ele não faz parte da malha viária do estado de Santa Catarina. Ele não foi estadualizado ainda? Não, na verdade agora sim ele está então sendo estadualizado para que o governo do estado tenha competência legal para fazer as melhorias necessárias. E a gente vai até a ponte, então, até a barragem é uma realidade. Passa da barragem é outra realidade. O asfalto exatamente do outro lado do Rio Grande do Sul é um asfalto que eu acho até que é novo, não é muito velho, é um asfalto que eu considerei quando passei lá em perfeitas condições. Sim, ele é um asfalto que realmente não é um asfalto de muito tempo, mas está bem conservado, sim. E tem um outro trecho, né? Tem um outro trecho que é mais recente, que foi feito no governo Luiz Henrique, que liga Piratuba por dentro, né? É um contorno de Piratuba que está em estado bom, que é um asfalto novo. Exatamente. Esse é novo, foi inaugurado o ano retrasado, se não me falha. Ano passado. Eu estive no início do ano passado. Uhum. Quando foi inaugurado aquele trecho, realmente faz um desvio enorme, facilita muito o turismo da região. Nós estamos conversando com o Paulo Eduardo Pastore, secretário de Desenvolvimento Regional aqui no programa Cenários. Nós vamos agora ao espaço comercial e voltamos em seguidinha com outros temas sendo tratados aqui com o nosso convidado. Participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale a sua opinião? Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco.
A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credialc, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Paulo Eduardo Pastore é nosso convidado do programa Cenários desta semana. O Paulo Eduardo Pastore assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Regional, está atuando agora ainda em carreira solo, né? Mas em poucos dias deve ter a equipe completa de gerentes e também de assessores. Você assumiu que dia mesmo, Paulo? Dia 1º de março. 1º de março, Dia então 1º de março. Completou-se aí pouco mais de um mês e meio. Como é que você sentiu nesse período inicial? O que mais, digamos assim, te ocupou nesse período inicial como secretário de Desenvolvimento Regional? Bem, a realidade é que, em face de ainda não ter a equipe montada, nós acabamos agregando atendimento em todos os setores. No momento em que tiver os gerentes e os assessores nomeados, apesar que muitos deles já estão lá auxiliando informalmente, esse trabalho eu vou conseguir conciliar melhor. Mas como eu não quero deixar de atender as pessoas que procuram a secretaria, porque é uma obrigação do governo atender a tudo e a todo dentro das possibilidades, eu estou fazendo um período montando uma agenda de atendimento ao público pela manhã, ao público, às entidades, às empresas, pela manhã, e à tarde uma dedicação um pouco mais especial à secretaria em específico, e é evidente que dentro do possível estou atendendo toda a população que até lá se dirige. No momento em que toda a estrutura estiver montada, a estrutura humana, eu digo, aí sim eu pretendo implementar as mudanças e a minha forma específica de administrar, porque eu preciso passar isso às pessoas, aos servidores, de que nós vamos ter uma forma nova, um governo novo e uma forma de administrar um pouco diferenciada das que me antecederam, e não isso reclamando, eu acho que muito pelo contrário. O Valmor, por exemplo, eu costumo dizer, ele assumiu um meio de governo e ele teve pouca autonomia para fazer as mudanças que ele próprio julgava necessário. Os antecessores, o Pitinin fez uma excelente administração, e principalmente numa época em que ele estava sendo implantada a secretaria, logo depois Solange, o meu colega advogado Márcio Dalpiva, por um determinado período, o seu Luiz, mas com formas peculiares, cada um tem uma maneira de administrar. Eu quero que a secretaria tenha um trabalho mais voltado efetivamente ao atendimento da população. Eu falei antes que, para mim, servidor público, ou efetivo, ou que esteja lá de passagem, como eu sei que vou estar. Eu estou hoje secretário, amanhã esse é um cargo do governo, amanhã ele pode dizer, não, hoje nós vamos mudar a estrutura e eu estou fora. O efetivo não, ele permanece. Mas eu tenho que implementar o meu jeito de administrar, porque quando eu saí de lá, foi o Paulo que administrou a secretaria no período de X a Y. E eu quero certamente sair, tenho o compromisso de sair lá com um ótimo resultado. Paulo, você, pelo menos algo que eu sei, não é candidato na próxima eleição. Não. Não? Ou pode ser? Eu digo assim, foi um dos questionamentos que me foram colocados quando convidado para ser secretário regional, de que não fosse a secretaria usada como um trampolim político. Então eu digo que, em princípio, não tenho pretensão política nenhuma. Meu objetivo, sim, é fazer o melhor trabalho possível frente à secretaria regional. É um compromisso que eu tenho não só com o governo, não com o meu partido, não com os partidos que compõem a coligação que administra o Estado, mas um compromisso com a população. Depois disso, eu posso analisar a questão de uma eventual candidatura a qualquer cargo eletivo.
Paulo, o governador já deu uma orientação específica do que ele quer dos secretários regionais? Num primeiro momento, nas conversas que eu tive com ele até agora, sim. Nós temos algumas normas, algumas diretrizes que nós temos que cumprir. Ele nos cobra muito empenho, muito compromisso com o governo, não criar falsas ilusões ou promessas que não podem ser cumpridas. Ele nos solicitou de que isso vai ser feito a nível de Estado, de que até maio seja feito um trabalho de organização e não de procedimentos que causem qualquer tipo de ônus ao Estado, que organizem os conselhos regionais para que não virem uma fábrica de ilusões. Vamos tentar provar efetivamente o que vai acontecer, o que é possível, o que é realizável, o que não for, que se tente adequar para o que seja possível de ser feito. Então já são diretrizes que dão consciência, dão credibilidade a nós de que vai ser um governo de realizações e que vai saber dizer sim quando possível e não quando for necessário. Bom, para o Conselho ter esta postura que o governador quer, e ele disse isso inclusive em entrevistas, na campanha, logo que assumiu, e disse isso para vocês também, então, tem que mudar um pouco o funcionamento do Conselho, né? Certamente. Isso, desde a formação do Conselho já existe uma norma para como ele é formado. Uhum. Então, já tem as entidades, as pessoas, quem representa, quem não. Agora, a forma como ele efetivamente vai trabalhar, essa sim. Essa ela tem que ser adequada para que não adianta tu divulgar na imprensa que amanhã no Conselho foram aprovados N projetos num valor de X milhões e nós sabendo que isso não vai acontecer porque não tem dotação orçamentária ou não tem viabilidade econômica para a realização, ou daqui a pouco ele atende uma prioridade de determinada região, mas não é o atendimento de toda a população, de todo um local. E além disso, cada um compreende como quer, né, esse tipo de aprovação de projetos. Eu vejo até uma certa imprecisão jornalística, muitas vezes, quando o tema é tratado. Quer dizer, coloca uma manchete assim, Conselho aprova 500 mil para Lindóia do Sul. Ou 500 mil para Lindóia do Sul. Quer dizer, não fica muito claro e cria exatamente essa expectativa que os prefeitos acabam sendo cobrados, né? Os agentes políticos sendo cobrados e a própria comunidade viu, poxa, foi aprovado meu projeto, agora então o dinheiro virá. E não é, o processo é um pouco diferente, né? Exatamente, tem toda uma questão burocrática atrás disso e eu até acrescento, Clélio, ao que tu colocou. Daqui a pouco o povo até pensa, veio o dinheiro, eu ouvi que veio X valor. O que fizeram com o dinheiro? O que fizeram com o dinheiro? E na verdade esse dinheiro nunca chegou até o município ou até a administração. E como foi erroneamente divulgado, e não necessariamente pela imprensa, claro, porque é o Conselho que passou esta aprovação, erroneamente é interpretado também pela população, por aqueles que são mais leigos, não conhecem do processo. E eu vejo isso acontecer em outras instâncias também, viu, Paulo? Não é? A gente está falando do Conselho Regional, mas às vezes assim, é assinado o convênio. O que é a assinatura de um convênio? É um compromisso de liberação do recurso. O recurso vai vir num outro momento. Exatamente. E às vezes a gente diz assim, olha, a prefeitura libera tantos recursos para o Concórdia Futebol Clube, Concórdia Atlético Clube. Na verdade, cada coisa acontece num momento. Há o convênio assinado, depois há um cronograma de desembolso de pagamento. Então, às vezes, ou a informação não é completa e o entendimento fica, então, distorcido. Isso prejudica, porque o processo de comunicação e o processo de comunicação do governo com a sociedade, quanto mais transparente ele for, melhor, né? Exato. Tu colocou a palavra clara. Nós temos que ser o mais transparente possível com a população e nós temos que chegar a ela de uma forma que ela entenda o que nós estamos dizendo. Acontece muito essa situação, não, nós assinamos o convênio tal, ele vai ser liberado daqui a pouco em 10 parcelas, como assim o transporte escolar? Ele é liberado em 9 parcelas durante o ano, todo mês é uma parcela. Então, a questão de assinar um termo de intenções ao governo do estado e à prefeitura
assinaram um termo onde eles pretendem fazer a obra tal. A assinatura do convênio já é um compromisso maior, já efetivamente esse dinheiro está numa dotação, está dentro do que a legalidade exige para a disponibilidade financeira. A assinatura do convênio já é um compromisso, é um contrato efetivo e isso tem que ser cumprido. Bom, Paulo Pastore, nós estamos entrevistando o novo secretário de Desenvolvimento Regional de Concórdia. Você fez já algumas viagens a Florianópolis, né? Quais foram os temas principais desses encontros e como é que está sendo essa sua relação com a máquina pública estadual? Tem facilidade com essas pessoas? Como é que é? Eu estive 2 vezes em Florianópolis neste período e eu fui até vários setores do governo, desde a administração, a educação, a infraestrutura, a Casan, até a Fátima, e fui lá fazer o que, Clélio? Eu fui tentar resolver essas questões que hoje são prioridades, que só pelo citar os nomes de onde eu fui, a população está sabedora da situação. Infraestrutura, nós fomos lá tratar de quê? De todas essas questões que envolvem a nossa região. As estradas de Piratuba, como nós citamos, a Jaboral, o Contorno Norte, alguns reparos que têm que ser feitos em relação a Alto Bela Vista, que a chuva estragou vários trechos lá da estrada. Em relação à educação, eu fui buscar, independente do governo, o ano escolar tem que iniciar, fui em busca de que se efetivassem a nomeação e a definição das diretoras, assessores das escolas. Junto à Fátima, fui lá juntamente com o deputado Moacir Sopelsa, vereadores aqui da nossa região, reivindicar a instalação de uma gerência regional. A demanda em Concórdia da Fátima é enorme e já comporta uma estrutura desse tipo, assim como na Casan, que então é uma situação que nem se fala. É uma questão que eu conheço tão bem ela, Clélio, que desde 97 eu já participei, fui presidente, quando vereador, de uma comissão para analisar a situação da Casan. Acabei relatando o próprio processo, participei sexta de uma reunião aqui na Câmara de Vereadores também, onde se discutiu o assunto, e para tu ver, daquela época até agora, lá já se discutia a questão água. Então é claro que algumas alterações foram feitas, mas nós ainda temos um sistema antigo que precisa de reparos e investimentos urgentes, e onde nós fomos muito bem recebidos pelo atual presidente da Casan. Tenho certeza que os investimentos vão ser realizados, até porque ele foi, vejo a posição dele com sinceridade. Nós não temos condições de fazer tudo agora, mas vamos tomar medidas para resolver o problema de forma urgente. Tanto é que no outro dia eu recebi ligação do administrador daqui do Concórdia, do gerente, dando conta que técnicos já haviam ligado e logo após vieram a Concórdia. Então foram situações desse tipo que eu fui tentar viabilizar e agilizar em Florianópolis. Paulo Pastore é o nosso convidado dessa semana no programa Cenários. Vamos ao segundo bloco comercial. Em seguida nós voltamos com a parte final do programa, o bloco final, tratando de outros assuntos que envolvem o trabalho do Paulo Pastore e que envolvem também a Secretaria de Desenvolvimento Regional. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura, Pro transporte, pra agricultura, pra saúde e pra educação. o que vale a sua opinião?
Orçamento participativo, pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Paulo Eduardo Pastore está conosco na semana no programa Cenários, é secretário de Desenvolvimento Regional. Paulo, estamos no terceiro bloco e no bloco anterior você falou sobre as primeiras viagens na Florianópolis e uma mudança, a pressão da região, não só da região, mas vamos reconhecer que foi a região que mais se posicionou sobre o assunto, foi positiva, que é a manutenção de 22 coordenadorias regionais e até o fortalecimento dessas coordenadorias dentro da Fátima. A mini-reforma vai contemplar essas coordenadorias. Sim, vai contemplar, e a informação que nós temos é claro que tu não tem como implantá-las de imediato. Isso precisa de toda uma estrutura de técnicos, porque não adianta tu fazer ela no papel, é o que o governador Colombo coloca, mas sim dá pessoas que tenham competência e legitimidade para fazer todo o processo. Mas é um compromisso que, inclusive, o deputado Sopelso, outros deputados colocaram, que não abririam mão desta situação. E, felizmente, Concórdia, temos a informação que Concórdia será uma das primeiras a serem contempladas. Bom, já tem um posto avançado que eu fui lá visitar, e é verdade, o Paulo cedeu o espaço dele para o posto avançado da Fátima. O que precisa mais do que o posto avançado? Nós precisamos técnicos. Nós precisamos técnico. Hoje, o que mudou em relação ao posto que tinha antes? Lá eles estavam recebendo a documentação, essa documentação precisava ir até Joaçaba, onde lá era protocolada e emitidas as guias. Hoje nós já conseguimos, em razão de que ela está lá na secretaria, usar o sistema do governo, faz seu protocolo e emite-se as guias aqui. Mas ainda dependemos do técnico vir de outra região para fazer vistoria, homologar, autorizar esses serviços que dependem da Fátima. Então, vindo o técnico, a estrutura hoje, a secretaria tem o compromisso de fornecer e daí efetivamente pode se concretizar regional. A coordenadoria funcionaria nessa estrutura também? Sim, nós vamos montar a coordenadoria regional junto à secretaria. Bom, Paulo, outras mudanças internas lá no layout do prédio, muitas mudanças, não? Sim. Até uma brincadeira, me permita, Clélio, mas essa situação de dispor a sala do secretário acabou virando notícia a nível estadual, porque o secretário abriu mão da sua sala, abdicando em favor da Fátima, para tu ver a importância e da necessidade de que se instale efetivamente essa gerência regional aqui, esse escritório regional. Mas sim, outras mudanças devem ocorrer em breve. A infraestrutura deve ir lá junto ao DEINFRA, que é onde ela tem uma relação de muita proximidade, e nós estamos tentando, estudando a concentração da educação num outro local, muito próximo, mas num outro local, que nós consigamos disponibilizar um espaço físico um pouco melhor para as outras estruturas dentro da secretaria e, consequentemente, um espaço melhor para as que estão lá, estruturadas, e para a educação. Nós precisamos melhorar o espaço da saúde, a possibilidade, a questão de farmácia, isso é até uma questão para atender à vigilância sanitária, de nós termos um local específico para farmácia e o farmacêutico.
E a própria educação onde está, pela estrutura, pela quantidade de professores que eu até citei no início, ela também está exprimida, falta de espaço. Então nós temos que viabilizar primeiro o local adequado para que essas pessoas consigam realizar um trabalho a contento. Isso deve ocorrer nos próximos dias. Bom, nós estamos entrevistando o Paulo Pastore, que é secretário de Desenvolvimento Regional. Esses ajustes internos são necessários para o bom atendimento também à comunidade, né? Que é uma prioridade que o governo colocou, atendimento às pessoas e tal, e que você também está colocando. E você também está buscando, Paulo, uma boa relação, usando a tecnologia, com a sociedade. Está aprendendo a mexer no Twitter, está aprendendo a twittar, como é que é? Sim, isso meus colegas, meus amigos que me sugeriram para que faça isso, e hoje é uma necessidade. A questão hoje da tecnologia, tu tem que necessariamente se adequar a ela, e aliás é uma possibilidade da população, de todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, de acompanhar as atividades desenvolvidas pelos gestores públicos com as pessoas que têm um compromisso com a população. E essa proximidade, eu digo porque ela acontece na hora, ela nos ajuda muito, tanto pela questão de sugestões, pela questão de apoio, de indicações, tanto também pela crítica, que ela se faz, a crítica se faz necessária para que tu busque um melhor acerto de tuas atividades. Como tu bem citou, o próprio governador Raimundo Colombo está trabalhando muito com o Twitter, e nós também pretendemos seguir nesta linha, deixando toda a população informada, e a nossa assessoria está nos auxiliando nisso. Bom, Paulo, você falou da questão da água, da questão da infraestrutura, que são questões mais presentes. E que outras questões você sentiu como importantes? Porque nós estamos falando aqui de uma visão de Concórdia. A água é um problema de Concórdia, não sei se nos outros municípios também. As rodovias, sim, eu acho que elas acabam tendo uma repercussão em toda a região. Agora, que outras dificuldades você acha que vão te desafiar como secretário regional? Bem, nós temos várias situações, algumas notícias felizes. Na sexta-feira nós tivemos a notícia que é uma questão também específica de Concórdia, que foi a questão da municipalização das faixas de domínio no acesso à BR-153. Estava causando um monte de transtornos para os empresários que já estão lá e aos que pretendem ou pretendiam se instalar e tinham dificuldade de se adequar com as normas legais do DEINFRA, diga-se bem, normas legais, porque eles se adequavam às normas municipais, mas feriam as normas estaduais. Com a municipalização, resolve-se N situações que estavam inclusive na justiça, causando transtorno a todos. Mas nós temos situações, por exemplo, que são de abrangência regional. Por exemplo, hoje nós permanecemos a tarde toda em uma reunião discutindo a criação de uma região metropolitana onde abrangeria desde Concórdia até Campos Novos, Videira, Caçador, Joaçaba. Isso está ainda numa fase embrionária, também não vamos criar falsas expectativas, mas possibilidade concreta de que ela se realize. Isso trará inúmeros benefícios a toda a população desta região. Inclusive amanhã, durante o dia, estarei participando em Videira pela manhã e a Caçador de uma continuidade desse trabalho. Temos outras situações, por exemplo, que na semana passada eu estive em contato com a diretora-presidente da Coab em Santa Catarina para tentar viabilizar alguns projetos habitacionais para pessoas de baixa renda, que não é o caso do Minha Casa Minha Vida. Aliás, foram inauguradas algumas obras, algumas casas desse tipo em Ipira, onde eu participei, e fui visitar outras que estão em andamento no município de Piratuba, inclusive casas essas até com fundo perdido, casas simples, pequenas, mas para quem não tem nada, a realização de um sonho. E estou buscando isso. Alguns municípios já me pediram para que intervenha
nesta área também. E outras que os prefeitos vêm me colocando como prioritárias para ele, que são de abrangência, a maioria delas individualizadas. Mas uma interessante, Clério, que sentamos junto com o secretário Valdir Cobalcini e com os prefeitos de Castelo Branco, Ipira, Piratuba, Peritiba e Alto Bela Vista, que é interessantíssima. O secretário gostou muito e nós temos que ver a forma legal de viabilizar, mas para te citar um exemplo, eles têm um consórcio entre esses prefeitos, existe uma harmonia muito boa entre todos eles, e eles têm um projeto, vou citar um exemplo com números fictícios. Eles hoje estão conseguindo fazer o quilômetro de asfalto com menos de R$200 mil. Eles têm uma usina, eles têm uma estrutura que eles próprios, em parceria, conseguem chegar nesse número. E para ter uma ideia, hoje uma licitação de 1 quilômetro de asfalto a nível ser licitado pelo governo do estado, eles beira a casa de R$1 milhão. Então, onde com 1 milhão, esse consórcio faria 5 quilômetros ao invés de 1. E então nós vamos tentar viabilizar para esses 5 municípios, para que o governo, em vez de licitar via de infra, todas as questões de reforma, de obras novas, de revitalizações, que ela seja feita através deste consórcio, e não que o governo licite. Nós temos que, o objetivo é o que? Se é dinheiro público, vamos gastar bem com o melhor retorno possível. Claro, é um exemplo, né? É um exemplo daquilo que pode ser feito com a participação dos municípios, né? Exatamente. Para a gente concluir, Paulo Pastori, o governador tem dito que não quer as secretarias como executoras de obras, mas quer as secretarias como agências de desenvolvimento e até como acompanhadoras, como fiscalizadoras dessas obras. Muda muito o papel ou, na verdade, isso já vinha acontecendo? Muda em termos. Em algumas áreas, nós aqui praticamente já só fiscalizávamos. E em outras não, as licitações, os procedimentos, tudo ocorriam na Secretaria Regional. Eu sou favorável que a descentralização aconteça ao máximo possível, mas isso certamente tem todo um procedimento e um entendimento que daqui a pouco o governador acha que o mais viável seja isso, e nós temos que cumprir, é evidente que discutir dentro das nossas ideias, mas atender o princípio que o governador destina à sua administração. E nós vamos procurar adequá-la o máximo possível, porque o governo é dele, é de uma estrutura, e para o povo, certamente, ele tem um projeto de trabalho que deve ser realizado. Paulo Eduardo Pastor, obrigado pela sua participação no programa, né? Viu que o tempo passa rapidamente, né? Exatamente. É meia partida de futebol, né? Exatamente. E quando o time está ganhando, a gente quer que passe mais rápido. Quando está perdendo, quer que passe mais devagar, né? Mas o tempo aqui passou rápido. Alguma observação a mais? Não, na verdade, Clélio, eu quero dizer que a imprensa é responsável e muito por todas as ações dos governos, seja ele quais forem, municipais, estaduais, porque ela tem a importância do processo da imprensa. Eu até costumo dizer que ela não é o segundo, terceiro, quarto poder, às vezes ela é o primeiro poder, porque ela tem o compromisso de passar a verdade e de cobrar dos administradores, de todos os gestores, para que a coisa aconteça. E a imprensa acaba conseguindo fazer isso. Então eu quero até agradecer a oportunidade, agradecer à TV Concórdia o espaço que foi disponibilizado, e espero outras vezes estar aqui para prestar conta. Nós estamos num início de trabalho, mas futuramente prestar conta a toda a sociedade dos atos, das ações que o governo vem desenvolvendo, e mais especificamente da equipe de governo que vai se instalar, que está se instalando aqui em Concórdia, e que tem a responsabilidade de representar o governo a nível de região. Muito bem. Obrigado, Paulo Eduardo Pastor, secretário de Desenvolvimento Regional. Paulo, e você pode sugerir que o governador ou algum colega seu veja esse programa. Não precisa morar em Concórdia, não precisa nem ter o sinal, ter a TV a cabo, né, na sua casa. www.tvconcordia.com.br. Na semana que o programa é rodado aqui
na TV, também está disponível na internet. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Sucesso, né? Eu que agradeço a todos nós. Muito obrigado. A gente agradece ao Paulo, ao Beck que veio dar assessoria, agradece a equipe aqui da TV Concórdia. A gente se encontra durante a semana com esse programa e na próxima semana com outro convidado. Até lá.